Capítulo 111 Presidindo o primeiro exame. O exame ocorrerá da seguinte forma. O primeiro estágio consistirá em um teste simples de resistência, o segundo teste medirá a pureza do ki de cada um e por último serão os duelos. Somente 10 pessoas serão escolhidas para se tornarem discípulos. Li Shang. Para o primeiro teste quero que todos me sigam. Li Shang. A alguns metros do palco central havia uma grande pirâmide de base quadrada. Ela tinha 200 metros de altura e no topo, havia uma área de 100 metros quadrados. Li Shang e as garotas subiram lá no alto. NA, 10 multiplicação 10. Então Li Shang falou calmamente: como eu disse, o teste é simples, eu e as senhoritas X e Wu Hanxi e Liang Mei nos posicionaremos um em cada lado da pirâmide, vocês então terão que subir pelos degraus. Quanto maior o número de degraus que vocês subirem em um máximo de 3, melhor será a sua pontuação. A pirâmide tinha 200 degraus, um a cada metro. Cada degrau que subirem contará como um ponto. Li Shang. Rapidamente todos que se inscreveram se posicionaram em um dos lados. Claramente no lado de Li Shang havia menos pessoas, já que a maioria parecia ter medo dele. Todos sabiam que X-Yun havia sido atacada por Kuijia e ficou gravemente ferida, mas eles também sabiam que Li Shang torturou Kuijia por um bom tempo, por isso muitos o temiam. Subam. X-Yun. Instantaneamente os 4 liberaram uma pressão de alguém no primeiro grau do Dao do Espírito. Na base a pressão era relativamente baixa, mas conforme chegavam mais perto do topo maior a pressão era. Obviamente ninguém ali tinha capacidade de chegar até o topo, precisaria estar no mínimo no primeiro grau do Dao do Espírito, para suportar toda a pressão exercida pelos 4. Uma multidão de jovens disparou para os degraus. Alguns idiotas tentavam dar enormes saltos para cobrir um enorme número de degraus, mas assim que tocavam a pirâmide desmaiavam por não estarem preparados para a pressão. Dentre eles, haviam alguns mais espertos, que subiam um por um e tentavam se acostumar com a pressão. Alguns jovens se destacavam, os gênios dos principais clãs da cidade Lyon claramente estavam entre os primeiros. Também haviam alguns forasteiros que demonstraram grande capacidade. Mesmo assim, nos primeiros 10 minutos o mais rápido atingiu somente o 10º degrau. Meia hora se passou e das centenas de jovens que se inscreveram somente um punhado conseguiu atingir a marca dos 20 degraus. Não era que eles não conseguiam subir mais rapidamente, mas sabiam que não era sábio gastar todas as suas energias nessa etapa. Os mais inteligentes entenderam a ideia do exame. Ele girava em torno da resistência mental e física. A primeira etapa abrangia as duas áreas, já que o cansaço mental exercido pela pressão refletia no corpo, era como se a gravidade aumentasse a cada degrau. A segunda etapa era relativamente simples, um simples teste de pureza de Qi, mas o significado por trás era diferente. A pureza de Qi exigia esforço e talento. Da mesma forma, esta etapa colocava grande pressão sobre cada um dos participantes ali. Muitos filhos de alguns clãs poderosos se sentiram nervosos. Eles nasceram com colher de ouro em suas bocas e por isso nunca precisaram de grande esforço para subir no cultivo, mas isso refletia na pureza de seu Qi e consequentemente na sua força bruta. No fim ainda tinham os duelos. Tudo isso ocorreria no mesmo dia. Era proibido usar pílulas para recuperar o Qi perdido, ou seja, eles teriam que lutar gastando o mínimo possível de Qi para que não perdessem por estarem cansados. X-Yun, Liang Mei e Wu Hanxi pensaram em um ótimo exame. Isso testaria todos os aspectos gerais de um cultivador. Sua resistência física e mental, bem como seu poder de luta e sua capacidade de priorizar e tomar decisões com sabedoria e consistência. Mesmo alguns velhos entre a multidão ficaram surpresos com a profundidade do exame. Para os menos espertos pareciam ser simples testes, mas cada teste causaria um pequeno desconforto e um peso sobre os candidatos. Seu desempenho nos duelos dependia da fadiga que tiveram no primeiro teste e também do segundo, onde uma baixa pureza representaria uma baixa pontuação, fazendo com que precisassem de mais pontos na terceira etapa.
Uma hora havia passado e finalmente algumas pessoas atingiram os 40 degraus. A cada degrau que eles subiam, eles imediatamente sentariam em posição de lótus e tentariam se recuperar meditando. Alguns aproveitaram a pressão para refinar seu cultivo e treinar seu corpo. Li Shang espalhou seu sentido divino por toda a pirâmide e inspecionou cada um que estava nela. Hehehe. Que bom que eu preparei algumas pílulas de reabastecimento. Murmurou um garoto no degrau de número 30, mas assim que ele estava para colocar a pílula em sua boca ele foi jogado da pirâmide e caiu de 30 metros de altura. Sua queda fez a multidão ficar surpresa. O garoto estava nos degraus onde X-Yun estava e instantes depois foi jogado como uma bola sendo chutada. No momento seguinte a voz de Li Shang soou. É proibido o uso de pílulas. Um homem então de vestes brancas e exalando seu cultivo no pico do 3º grau do Dao do Espírito saiu dentre a multidão e foi em direção ao garoto. Você está bem, meu filho? Estou, papai. Você maldito garoto, porque jogou meu filho longe. Qual o problema com essas regras idiotas? Que culpa ele tem se os outros não têm capacidade de comprar pílulas? Ter recursos é importante para o caminho marcial. Disse o homem como se desse um sermão e um júnior. As regras do exame são absolutas, sem exceções. Li Shang falou indiferentemente. Ora seu. Você tem ideia de quem eu sou? Meu clã tem ido à seita da chama púrpura há gerações, eu sou um ancião há mais de 10 anos. Eu fui colocado aqui pelo próprio patriarca Tiamal. Agora, Suma, você está atrapalhando o exame de sua própria seita. Assim que Li Shang disse, ele enviou uma poderosa aura em direção ao homem que bufou e também respondeu liberando sua aura, mas ele não esperava que toda a sua presença fosse despedaçada por Li Shang. Ele então foi forçado a cuspir um bocado de sangue e cair de joelhos no chão. Li Shang então acenou para Lion Peo que ordenou que os guardas retirassem o homem e seu filho do local. Vendo tal cena, qualquer um que tinha os mesmos pensamentos se retraiu e se manteve em silêncio. Após a rápida comoção, Li Shang voltou a sua atenção e viu que haviam alguns talentos visíveis ali. Rapidamente mais uma hora se passou e algumas pessoas haviam atingido o degrau de número 80, conforme o tempo passava alguns gênios começaram a se acostumar com a pressão e conseguiam subir mais rapidamente. Li Shang notou uma garota em seus 16 anos, o cultivo dela estava no 9º grau e ela já estava no degrau de número 70, havia também um jovem de 17 anos, ele havia atingido o degrau de número 80. Após tanto tempo apenas algumas dezenas ficaram, grande parte havia desistido e pulado para fora da pirâmide, eles tentariam sua sorte nos duelos e na pureza de Qi. Quando as 3 horas terminaram, haviam 12 pessoas no degrau 100, 20 no 90, 30 no 80 e 38 no 70, estes foram a elite, os 100 que chegaram mais longe. Li Shang ficou surpreso, claramente a diferença entre uma cidade de primeira classe e sua pequena cidade Huangde era notável. A quantidade de gênios e talentos reunidos aqui era grande. Muito bem, o número de degraus é a pontuação obtida por cada um nessa etapa. Iniciaremos a segunda etapa imediatamente, da mesma forma como na primeira, é proibido usar qualquer forma de ajuda externa, nós juízes estaremos atentos a qualquer infração e ela será punida com expulsão do exame. O Hanshi falou de forma firme e direta. No fim ela e Lian Mei foram criadas para chefiarem seus clãs, então elas sabiam se portar em frente a multidões.